Olá, meus amigos. No encontro de hoje, nós vamos trazer para reflexão o capítulo 13 do livro Pão Nosso, intitulado por Emmanuel como sendo Estações Necessárias. Emmanuel vai nos trazer para reflexão um trecho de Atos 3,19. E o trecho é o seguinte: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Os crentes inquietos quase sempre admitem que o trabalho de redenção se processa em algumas procedências convencionais e que apenas com certa atividade externa já se encontram de posse dos títulos mais elevados junto ao mensageiro divino. O simples fato de primeiro, na referência que Emmanuel nos traz, que apresentar o arrependei-vos e somente depois o convertei-vos, já nos mostra a necessidade inicial de primeiro nos arrepender das coisas que nós imaginamos ter feito errado. Então aquilo que a gente achava ser errado antes, é preciso agora de fato entender, compreender isso, que só quando a gente se arrepende é que a gente consegue se converter então ao amor de Jesus. E ele coloca aqui no primeiro parágrafo que às vezes, os crentes que somos nós, os crentes que creem em Jesus, creem em Deus, os crentes inquietos, por vezes imaginam que pelo simples fato de fazer alguma coisa no bem, de praticar alguma atividade externa voltada e ligada a Jesus, que já se faz por merecer ser o mensageiro de Deus, que o simples fato de fazer alguma coisa boa, mesmo que pequena, já lhe dá o título de ser o mensageiro de Deus. A maioria dos católicos romanos pretendem a isenção das dificuldades com as cerimônias exteriores. Muitos protestantes acreditam na plena identificação com o céu tão só pela enunciação de alguns hinos. Entretanto, enorme percentagem de espíritas se crê na intimidade de supremas revelações apenas pelo fato de haver frequentado algumas sessões. Aqui, na verdade, Emmanuel está nos colocando todos iguais, que os católicos se imaginam estar no caminho correto pelo fato de frequentar as missas, os protestantes por cantarem hinos, e um puxãozinho de orelha um pouquinho a mais que ele traz aqui para os espíritas, porque nós espíritas, em algum momento, a gente esquece de Jesus, a gente se encanta tanto pelas sessões mediúnicas, a gente se acha tão superior pelo simples fato da prática do intercâmbio espiritual, que nós esquecemos de Jesus. Olhamos para a doutrina como se a doutrina fosse algo isolado ao cristianismo. E muito pelo contrário, ela é apenas um complemento, ela é a continuação. Então nós nos achamos mais corretos, mais certos do caminho do bem, porque nós praticamos algumas reuniões mais próximas com o plano espiritual, então nos achamos mais próximos de Deus. Equivocadamente, lógico. Tudo isso constitui preparação valiosa, mas não é tudo. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual homem algum penetrará o santuário da verdade divina. Então, todas essas experiências que as religiões, que as crenças nos oferecem, contribuem sim para que nós nos encontremos diante dessa grandeza que nós vivemos. É importante irmos à missa, escutarmos um culto, cantarmos um hino, realizarmos reuniões
com intercâmbio espiritual, né? Onde haja a proximidade com os espíritos, tudo isso contribui sim. E se faz muito necessário para chegarmos até hoje e compreender a lição. Porém, nós tentamos impor dentro de nós uma luz, nós tentamos nos iluminar de fora para dentro. A gente busca aquilo que nos agrada e tenta trazer para dentro de nós, para que isso nos ilumine. E nós esquecemos que essa iluminação deve ser inversa. Essa iluminação tem que vir de dentro de nós, através dos nossos atos verdadeiros. E somente assim vamos nos iluminando, nos transformando, nos arrependendo. E aí caminhamos para se converter junto ao amor de Jesus. A palavra de Pedro, a massa popular, contém a síntese do vasto programa de transformação essencial a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com Cristo. Há estações indispensáveis para a realização, porquanto ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância. Então, quando Pedro traz para nós a importância do arrepender e do converter, a fim de que possamos apagar os nossos pecados, apagar aquilo que nós cometemos de errado. E aqui pecado, quando nós vamos estudar o pecado, apagar o pecado ele não vem como nós aprendemos. O pecado é tudo aquilo que vai contra o amor de Jesus, vai contra os ensinamentos de Jesus. Isso é pecado. Então quando nós falamos, nossa, eu pequei, na verdade, você cometeu algo contra o ensinamento de Jesus, contra os preceitos de Jesus. É uma palavra muito forte, mas de fato essa palavra nos acende para algo de errado, acende uma luz vermelha ali. Opa, um alerta, nós erramos. E somente assim, então, nós vamos poder caminhar, né, para essa iluminação, para essa claridade, dentro da culminância, ou seja, nós vamos alcançar o cume da iluminação, o topo da iluminação, quando nós passarmos pelas estações que nos fazem obrigado a passar. As estações aqui, elas representam as etapas da vida, ela representa as nossas experiências, as nossas oportunidades, as nossas vivências. E essas estações, quando comparamos com a natureza nos apresenta estações. E diante das estações, a natureza se porta de maneira diferente. Porém, ela sobrevive a todas elas. Então, nós precisamos olhar para a natureza como sendo o nosso exemplo e entender que as estações que vivemos nos fazem mais forte, nos fazem crescer, assim como as árvores. Que vai estação, vem calor, vem frio, vem chuva, vem seca, e ela passa e se transforma e se embeleza e se prepara para ninhar alguns pássaros, dar frutos. E é isso que Jesus pede de nós, que aproveitemos as estações para nos transformar em algo melhor, em algo mais forte, mais robusto. E aqui, antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas, e que se converta, a fim de alcançar a época de refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Aí chegando, habilitar-se-á para a construção do reino divino em si mesmo. Então é preciso se redimir, aceitar que nós erramos daqui para trás, que cometemos coisas erradas, e assim nós vamos alcançar a possibilidade de nos reformar, de nos refrigerar, de nos transformar. E aí, quando a transformação vier, nós estaremos possibilitando a criação do reino de Deus dentro de nós. Nós já sabemos que a centelha divina se encontra no nosso interior, mas é preciso construir para que ela possa acender. Se realmente já compreendes a missão do Evangelho
Identificarás a estação em que te encontras e estarás informado quanto aos serviços que devem levar a efeito para demandar a seguinte. E se nós já compreendemos então, se chegamos ao entendimento do que o Evangelho pode fazer por nós, do que os ensinamentos de Jesus pode fazer por nós, é preciso retirar do papel os ensinamentos do Evangelho e colocar dentro da nossa prática diária. Somente assim nós vamos conseguir passar as estações, olhar para o lado, apreciar, entender as nossas estações, as nossas dificuldades. E somente assim conseguiremos levar o amor de Jesus à frente. Que possamos então espelhar no Mestre e fazer crescer dentro de nós essa centelha divina, entendendo que Jesus torce por nós e que nós precisamos aproveitar então as oportunidades que estamos tendo e fazer um novo caminho, uma nova estação, que saiamos dela ainda mais forte. Obrigado.